Bom dia a todos. Essa é a última parte do nosso roteiro, roteiro 4, atividade 4, que é essa aqui do dia 2 de outubro. Então a gente está discutindo nas aulas anteriores, vamos lá. Aqui as habilidades, estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e analisar as transformações socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais do território brasileiro, analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer relações entre os fluxos materiais, são objetos, mercadorias, pessoas e materiais, dados, informações, comunicação em escala global, identificar elementos constitutivos de um texto. Essa foi a atividade 1, que vocês já fizeram, que foi aquela primeira lá no início do roteiro. Depois a atividade 2. Essa foi a atividade da aula passada. Então, como foi da aula passada, vamos relembrar ela aqui, porque está amarrada com a outra. Então ele vai falar dos meios de movimentação de cargas e de pessoas, a evolução dos meios de transporte, a história dos meios de transporte, como eles começaram, o salto desde quando o homem começa a se locomover a pé pelos territórios, até a invenção das primeiras máquinas, até chegar no dia atual. Aí depois vocês responderam aqui como eram os primeiros meios de transporte, não é? Eu expliquei para vocês que os primeiros meios de transporte eram aqueles feitos com tração animal. Depois, por que os meios de transporte são importantes? São importantes porque ele permite a maior mobilidade de pessoas e de mercadorias. Então, se a gente consegue ter acesso a produtos produzidos em outra parte do mundo, principalmente da China, a gente consome muita coisa que vem da China hoje em dia, isso é possível graças aos meios de transporte que temos hoje. Depois, como os meios de transporte ajudaram a moldar o mundo atual. Então, você, por exemplo, vamos parar para analisar o Brasil. Aqui a gente tem toda uma miscigenação das pessoas. Então, a gente tem pessoas que são descendentes de índios, de africanos, de europeus, de asiáticos. Então, isso é possível, essas características que nós vemos hoje na nossa sociedade, deve-se aos meios de transporte, e sem contar nas características de consumo, que aí é já algo mais amplo. Então, qual foi a importância da invenção da roda? A roda possibilitou que o homem pudesse carregar um número maior de cargas para um número maior de lugares, um tempo menor. Então a roda é um instrumento extremamente importante para o capitalismo. Como a Revolução Industrial alterou os meios de transporte? A Revolução Industrial trouxe para a nossa sociedade o motor a vapor. Com esse vapor, com esse motor, os animais deixaram de ser utilizados como meio de transporte, ou foi bastante reduzido, e passou-se a utilizar primeiro os trens, depois os carros. Então isso possibilitou carregar um volume maior de coisas para distâncias cada vez maiores. Aí nós temos aqui os principais meios de transporte. Então eu tenho um texto que ele vai explicar cada um deles, como é o meio terrestre, os meios aéreos, marítimos. Depois eu tenho um texto aqui que ele vai falar de meios de transporte e sustentabilidade. Aí, por último, eu vou ter as questões. Isso aqui são 5 questões. Quais os principais meios de transporte existentes atualmente? Vocês vão colocar os meios de transporte que vocês conhecem. Pensando no transporte intercontinental, o que é intercontinental? É o que liga um continente a outro. Qual seria o meio de transporte mais adequado? Então vamos parar para pensar. Uma pessoa está aqui na América, ela quer ir para a Europa, ela quer ir para a Ásia. Qual o meio de transporte que ela deve utilizar? Vocês vão responder qual e vocês vão dar a justificativa. Depois o C. Analisando o meio de transporte intermarítimo,
qual o tipo de produto é mais transportado em navios. Então, em navios, a gente está falando de produtos, a gente não está falando de pessoas. Então, vocês vão pensar, será que os navios são utilizados para transportar qual tipo de carga? Vou dar uma dica para vocês. Vários tipos de produtos que são produzidos a gente não consegue transportar de avião porque eles são muito pesados. Então, o tipo de transporte entre um continente e outro, o intramarítimo ele é feito de navio visando o volume e peso das cargas. Quais cargas seriam essas? Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vieram em caravelas, embarcações movidas pela força do vento. Esse trajeto poderia durar meses. Atualmente, qual a fonte de energia é utilizada para mover as grandes embarcações que fazem o transporte intercontinental? Será que os navios ainda são movidos a vento? Ou será que é utilizado algum outro tipo de combustível? Parem, pensem em qualquer coisa, se tiver dúvida, pergunta que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Um dos grandes responsáveis pelo aquecimento do planeta é a queima de combustíveis fósseis. Esse enunciado da E já dá a resposta da D. Então, esse enunciado da questão E já dá a resposta para a questão D. Como carvão e petróleo. Em relação aos meios de transporte, quais medidas estão sendo tomadas para reduzir a queima de combustíveis fósseis dos veículos? Quais será que são as medidas que as montadoras de automóvel, os governos vêm tomando para reduzir a poluição provocada pelos veículos? Vocês já ouviram falar sobre isso? Hoje em dia, aqui até em Araraquara, a gente já vê carros com essa preocupação, que eu já vi, que são produzidos para evitar a queima de combustíveis fósseis, como por exemplo, principalmente o petróleo, né, já que a gente não tem carro movido a carvão. Petróleo ele é utilizado para a fabricação de óleo diesel e gasolina. Então você tem que pensar em carros que não vão utilizar esse tipo de combustível, nem gasolina, nem óleo diesel. Então qual a preocupação, como são os carros hoje em dia? Então isso é muito divulgado, isso é muito falado em vários lugares. Então parece difícil, mas não é não. Por último, eu tenho uma atividade aqui que ela é de recuperação, que não é para todos. É apenas para os alunos que tiveram nota inferior a 5 no primeiro ou segundo bimestre. Agora a gente está no terceiro. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, não entendeu, precisar fazer, é só me procurar que eu vou estar ajudando a fazer a atividade. Mas como disse, isso não é para todos. Embora não seja para todos, é para a maioria, pois poucos alunos ficaram com nota azul no segundo bimestre, pois a maioria não fez nada. Então, boa sorte aí, qualquer coisa é só perguntar que eu tô aqui para ajudar.